Oi pessoal, tudo bem? Eu gosto muito de viajar e quando eu viajo eu gosto muito de frequentar museus, em particular museus sobre tecnologia. No vídeo de hoje eu fiz uma coletânea dos 5 museus mais interessantes sobre tecnologia que eu conheci ao redor do mundo. Então vamos lá. Vamos começar com a prata da casa, né? Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu. Muita gente viaja para Las Vegas e vai conhecer a represa Hoover, lá na divisa dos estados do Nevada e do Arizona, nos Estados Unidos, e não conhece Itaipu. Perto de Itaipu, a represa Hoover fica parecendo a casinha do cachorro, tá, gente? De tamanho e grandiosidade dessa usina hidrelétrica, que já foi durante muitos anos a maior usina hidrelétrica do mundo. Se você curte engenharia, né, e for um nerd como eu para coisas elétricas, eletricidade e como funciona, é sensacional. Os guias são extremamente bem preparados, sabem tudo do sistema de geração e distribuição de eletricidade do Brasil. Tá? Foz do Iguaçu, no geral, eu acho, na minha opinião, é uma das poucas cidades brasileiras que realmente está preparada para o turismo internacional. As pessoas são simpáticas e bem preparadas para atender o turista. Se você for a Itaipu Binacional, não deixe de comprar com antecedência pela internet o ingresso para ir no interior, que nem eu fiz, tá, gente? Porque esses ingressos, eles vendem rápido, se você for lá na hora, você não vai conseguir comprar e, de repente, só vai conseguir ficar lá de fora. Essa é a central de controle e supervisão da Itaipu Binacional. Tem aí um telão que fica mostrando as turbinas, né, o quanto está sendo produzido e quanto está sendo consumido. Uma curiosidade é que metade das turbinas são do Brasil, metade são das do Paraguai. As turbinas do Paraguai geram eletricidade a 50 Hz, né, e o Brasil compra essa eletricidade. Mas como no Brasil a frequência é de 60 Hz, o que acontece? Ela é convertida para contínua, né, transmitida em forma contínua e depois convertida de volta alternada a 60 Hz. É assim que faz com que a rede paraguaia se compatibilize com a rede brasileira. O destino número 1 dos brasileiros nos Estados Unidos é a Flórida. Muita gente vai no Kennedy Space Center, mas não acaba indo no Cabo Canaveral, tá certo? Que é a parte militar do lançamento de foguetes dos Estados Unidos. Para isso você tem que comprar uma visita guiada, né? E compra pela internet com antecedência, porque lota. E é muito mais interessante do que o Kennedy Space Center, para mim que sou nerd, né? Você vai ver computadores antigos, essa aí é a cápsula do projeto Gemini, tá? Que eu vou até falar do foguete em outra oportunidade. Isso daí é a estação de controle e comando, é como se fosse um bunker, né? Todo protegido, e onde ficavam as pessoas e os computadores. E aí você está vendo o computador da época, né? 1957, no começo da corrida espacial. Esses computadores eram usados para colocar satélite em órbita na época. Aí você pode ver isso aí, os bancos de memória do bicho, né? A memória não era semicondutor ainda, era formado de forma discreta. Você está vendo um bando de resistor e capacitor, né? Olha aí, que maravilha. Você acha que computador é fácil usar hoje? Olha o que a gente teve que sofrer. Isso daí é a fonte de alimentação do bicho e lá atrás a impressora. É impressionante o quanto a gente evoluiu em termos de poder de processamento, né? Esse computador inteiro aí não tem nenhuma capacidade de processamento de uma calculadora científica de hoje, né? Então realmente é complicado. Mas não tem como muito comparar poder de processamento em termos de operações por segundo dos computadores antigos, porque eles eram dedicados a uma função específica, né? Então você tem vários tipos de leitura, de vários tipos de sensor, atuador e tal. Então é uma comparação até injusta. O pessoal fala assim, isso aí, minha calculadora do meu relógio tem mais poder de processamento do que isso daí. Isso daí é a memória de armazenamento, né? É fita. Isso daí já é outro computador. Isso aí já é mais moderno. Isso aí já é da década de 60, né? Moderno entre aspas. Isso aí foi da época que o homem ia ao espaço, né? E aí no final tem o botão de lançamento, tem uma seta vermelha ali no botão de lançamento. Em seguida a gente tem o museu mais sinistro que eu já visitei, que é o Museu dos Mísseis Titan. Esses mísseis eram intercontinentais nucleares, né? Então tinha uma série de silos espalhados pelos Estados Unidos, né? E só sobrou esse que eles mantiveram como museu. Aí você pode ver a porta, olha a espessura da porta do silo, né? Então cada míssil, né, de cada silo estava apontado para uma cidade no mundo, né? E quando viesse a ordem de disparar o míssil nuclear, o operador programava lá, entrava a senha, disparava e ele mesmo não sabia para qual cidade o míssil estava apontado.
Tá? Esses mísseis depois foram reaproveitados no projeto Gemini, justamente que eu mostrei ali no Cabo Canaveral, né? Para mandar aquelas cápsulas para o espaço. Então é muito sinistro, você tem que dar o que pensar, né? Porque eles adotavam, os Estados Unidos e a União Soviética, a política chamada MAD, né? Mutually Assured Destruction, que significava o seguinte: eles sabiam que não ia ter uma guerra nuclear, porque se começasse o mundo ia acabar, né? Um mandava uma bomba nuclear de um lado, o outro mandava do outro, o mundo acabava. Esse é meu amigo Alberto brincando de lançar um foguetão aí, tá certo? E todos os detalhes dos computadores, né, que controlavam o míssil, né? É realmente muito sinistra a visita nesse museu, pesada, dá para parar para pensar sobre essa questão de armamento nuclear. E se você tiver senso de humor, no final, na lojinha, você pode comprar aí o manual de operações do míssil nuclear. Nosso próximo museu é o MOTAT, Museum of Transport and Technology, em Auckland, na Nova Zelândia. E isso aí que vocês estão vendo é um retificador de arco de mercúrio, que era usado para fazer a conversão de corrente alternada em corrente contínua, para alimentar as linhas de bonde de Auckland. Esse museu é bem completo, tem muito mais coisa do que eu vou mostrar, e eu vou focar apenas na parte de eletrônica de consumo, tecnologia e computadores. Nesse display aí vocês podem ver equipamentos de eletrônica de consumo, né? Televisão, aparelhos de áudio e vídeo, né? Vai aparecer ali uma câmera portátil, né? Era a câmera portátil da época, era grande pra caramba. Isso daí, para quem nunca viu, é um teletipo, precursor do telex, que por sua vez era precursor do fax. Esse daí é um dos computadores mais famosos da década de 60, é o IBM 360. Foi o primeiro computador que era compatível com outros computadores. Você vê, né? Naquela época os computadores eram proprietários, não eram compatíveis uns com os outros, né? E ele também era modular, você podia, né, a empresa podia comprar módulos para adicionar capacidades ao computador, como por exemplo armazenamento. Aí vocês podem ver o módulo opcional do disco rígido, né? Aí à esquerda, dá uma olhada quantos pratos ele tinha lá dentro, ó. Aí você tem uma foto do sistema 360 completão aí, dá uma reparada no teclado e impressora da mulher. À esquerda é o primeiro IBM PC de 1981 e à direita é um computador, e os módulos abaixo neozelandês. Esse daí é o Osborne 1, que foi o primeiro laptop, vamos dizer assim, pesava 13 quilos, né? E esse branquinho é um processador de texto, é um computador já com uma impressora acoplada. E aí o ZX Spectrum, muito popular no Brasil porque tinha um clone nacional que era o TK-90X. À esquerda aí é um computador da Nova Zelândia voltado às escolas e um Apple II. E claro, não podia deixar de ter um cantinho para mostrar os videogames, né? E aí o Pong, e aí uma visão mais detalhada, né, do display. Esses aí são os videogames da época. Tem o Television, tem o Pac-Man, aí tem um Commodore 64, que era um computador pessoal muito popular na época, e à esquerda era o Atari ST. Vocês podem ver que era fita, né? Aí o Simon, que no Brasil foi lançado pela Estrela como Gênios, e os joguinhos portáteis, né? Game Watch, eu já tive um monte desse aí. Tinha algumas máquinas de arcade, e aí foi legal ver os garotos brincando aí com jogos antigos. Você pode ver que tem um pessoal jogando Pong ali no telão. Claro que eu deixei o melhor por último. Esse daí é o Computer History Museum, que fica em Mountain View, bem no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. Esse daí é simplesmente um dos maiores e melhores museus de computação do mundo. Gente, o museu é enorme, tem muita coisa, muito mainframe antigo, da época assim, de ouro, né, no desenvolvimento da computação. Então, nesse vídeo eu vou mostrar só assim, os melhores momentos, vamos dizer assim, né, os highlights, porque senão eu ia ter que produzir um vídeo de algumas horas para falar realmente de tudo que tem para fazer no museu. Então, separa aí pelo menos uma tarde para poder ver o museu todo. O grande destaque desse museu é que eles têm um computador mainframe antigo e muito famoso chamado PDP-1. E esse computador está em operação uma vez por mês. Eles colocam para funcionar e você tem a oportunidade de interagir com o computador, ver ele funcionando e tudo mais. Aí nessa foto você pode ver a tela, né, do computador e uma light pen, que você aponta na tela o que você quer fazer. E essa máquina de escrever elétrica era, na verdade, o teclado e a impressora do computador, por incrível que pareça, né? Então era assim que nessa época aí de ouro, né, década de 50, década de 60, era feita os computadores de grande porte.
Nessa foto você vê mais um pedaço aí do PDP-1. Já esse daí é o Cray One, é o supercomputador mais rápido do mundo na época, 1976. Ele tem esse formato engraçado, em forma de letra C, e que permite que os fios sejam mais curtos, então a transmissão de dados é mais rápida, né? Esse banco que tem aí, na verdade, é onde fica guardada a fonte de alimentação e o sistema de refrigeração dele, que era baseado em gás freon, ou seja, o mesmo sistema que era usado nas geladeiras até pouco tempo atrás. E eu tirei essa foto da fonte de alimentação para comprovar que a fonte era de 770 amperes. É um absurdo. Aí você pode ver uma das placas de circuito impresso do computador e o dissipador de calor. Repara que tem esses tubos por onde circulava o gás de refrigeração. Já esse daí é o IBM 360, né, que eu mostrei lá no Museu de Auckland também. Então eu mostrei porque a configuração já é um pouco diferente. Aí você pode ver um dos outros tipos de disco rígido que tinham disponíveis para ele. E nessa outra foto você pode ver também no fundo as unidades de fita, alguns modelos que tinham para ele. Esse museu tem muito mainframe antigo, assim, completão, sendo mostrado. Então eu tive que selecionar um para mostrar o tipo de computador exótico que você vai encontrar lá. Esse daí era um computador chamado Sage, que era para uso militar, uso das Forças Armadas, né? Ele foi construído em 1957, então ele ainda era um computador que não usava transistor, usava válvula. Eu vou mostrar daqui a pouco aí. Isso daí é a tela de operação do computador. Repara que ele tem uma pistola onde o usuário podia selecionar na tela o que ele queria fazer e apertar o gatilho. Por exemplo, se estivesse vendo uma aeronave, apertava o gatilho em cima daquela aeronave e aparecia na tela qual era a aeronave. Essa daí é a maquete do computador completo, ocupava 4 andares. É impressionante. Ele tinha redundância também, então aquele computador que você viu era duplicado, era tudo duplicado. E aí tem uma foto do computador em funcionamento, vocês podem ver, se você reparar bem, na direita dá para ver bem ali como são válvulas que são usadas. Então vamos mudar um pouco aí para a computação pessoal, a história da computação pessoal, também os melhores momentos. Esse daí é o famoso Alto, computador que a Xerox desenvolveu no Palo Alto Research Center e que o pessoal da Apple, e principalmente o Steve Jobs, roubou tudo quanto é ideia para colocar no Lisa e depois no Macintosh. Esse computador, você pode ver, já tinha o mouse, né, tinha interface gráfica, redes do tipo Ethernet, que é o padrão usado até hoje, e várias outras novidades. Esse computador era um protótipo e nunca chegou a ser comercializado. Se você reparar, a tela dele é mais vertical do que horizontal, porque era a ideia de ser um computador para desktop publishing, né? Ou seja, editoração eletrônica. E como páginas são mais verticais do que horizontais, o monitor seguia esse padrão. Já esse daí é o famoso Apple I, né? Era vendido como kit para robistas. Esse aí, no caso, está autografado pelo Steve Wozniak. Esse daí é o Altair 8800, que fez um sucesso danado na época, porque era vendido em forma de kit também, que nem o Apple I, mas ele foi publicado na capa de uma revista muito grande da época, para robistas. E tem uma história muito interessante a respeito desse computador. O Bill Gates, ele escreveu o BASIC para esse computador sem nunca ter visto esse computador na vida. Ele pegou as especificações técnicas, escreveu a linguagem de programação, tá certo? Fez os cartões perfurados lá para fazer carregar, colocou e o negócio leu e funcionou de primeira. Então, para quem não conhece realmente a história de informática, o Bill Gates nessa época, na década de 70, era realmente um crânio. Só depois que ele entrou nessa de querer dominar o mundo e tudo mais. Esse daí é o MSI 8080. Foi o primeiro clone a ser lançado. Ele era um clone do Altair 8800. Esse é o computador que aparece no filme Jogos de Guerra. Bom, essa prateleira aí, poxa, é o sonho aí de todo mundo que gosta de um computador da década de 80, né? Tem todos os microcomputadores da década de 80 que você possa imaginar aí. Se você prestar atenção aí, tem um Apple II, tem um PET, tem Atari, tem Hotbit, tem Sinclair, tem tudo aí. Isso aí é um PET, né, da Commodore, foi um dos primeiros computadores pessoais. Ele tinha integrado, né, o monitor, o teclado e o gravador. Esse daí é um Atari 800. Como não tinha clone nacional dele na época, muito pouca gente viu esse computador no Brasil na época. Hoje não, dá para comprar pelo eBay. Esse daí é o ZX80, um computador do Reino Unido que foi clonado no Brasil pela Microdigital, que lançou como o TK-80. Foi o primeiro computador da Microdigital.
E tá aí o Macintosh original de 84, do lado esquerdo, do lado direito é o Lisa, né? É o computador de 1983 que o Steve Jobs tanto quis e copiou as ideias lá do alto que a gente tinha visto, né? O problema do Lisa é que ele era muito caro. Esse daí é o Next, é o computador que o Steve Jobs criou depois que ele foi expulso da Apple em 85. Bom, o museu também tem uma seção só de videogame. Esse daí é o Pong, é o primeiro videogame, né, da Atari. E por falar em Atari, a proximidade do Vale do Silício traz algumas coisas muito interessantes nesse museu. Esse daí é o protótipo do Atari 2600. É o Atari 2600 protótipo dele. E aí é o Atari 5200. Né? Não chegou a ser lançado no Brasil, muito pouca gente na época viu esse videogame no Brasil. E finalmente a gente tem o primeiro videogame lançado para usuários caseiros, que foi o Odyssey, em 1972. No Brasil, o Odyssey que foi lançado pela Philips no Brasil, na verdade nos Estados Unidos ele chamava-se Odyssey 2, né? Porque tinha esse outro Odyssey primeiro. Né? Então o videogame ele gerava, na verdade, uns quadradinhos na tela. Então para você ver a imagem, cada jogo vinha com uma tela transparente que você colocava na frente da televisão, né, para poder ter, vamos dizer assim, a imagem do jogo. Então era um sistema bem arcaico para os padrões de hoje, né? E mesmo para o padrão da década de 70, na medida que os videogames foram sendo criados e lançados. Bom, é isso, gente. Isso aí foi um panorama geral do Computer History Museum. Se vocês forem lá, é demais. Tem muito mais coisa do que eu mostrei aí para vocês. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.